Bom dia, queridos irmãos, espero que todos estejam bem, graças a Deus. Eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã em Romanos capítulo 5, versículo 1 até o verso 5. Eu farei a leitura da palavra do Senhor, em seguida farei uma oração e meditaremos então na palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia e ouça atentamente, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esta manhã, pela graça do Senhor, a tua misericórdia que renovou em nossas vidas. O Senhor Deus tem cuidado de nós, o Senhor tem conduzido as nossas vidas em todo o tempo. Todos os propósitos do Senhor, ó Deus, eles vão se convergindo, vão se cumprindo a cada dia, e nós confiamos em Ti, Pai. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, rogamos que o Senhor nos abençoe abundantemente nesse dia de hoje, nos abençoando, ó Pai, com a Tua santa palavra, ó Deus. Nós assim te pedimos, ó Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estudamos um ponto deste capítulo que foi exatamente um dos primeiros benefícios da justificação pela fé. Nós temos paz com Deus. Mas eu gostaria de ir até um pouco mais, até o versículo de número 5, que vai nos tratar de mais alguns benefícios, os quais foram nos concedidos mediante a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro nós estudamos, vimos ali que por meio do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado na cruz, nós temos paz com Deus. Aquele estado de hostilidade, de inimizade que existia entre nós e Deus, a ira de Deus era sobre nós, era contra nós, não existe mais. Nós desfrutamos de uma reconciliação com Deus, nós desfrutamos de uma harmonia, de uma relação de amizade com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos uniu com Deus, Ele trouxe a paz para nós, porque Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, e Ele nos trouxe esta paz que excede todo o nosso entendimento, ela transcende o nosso entendimento. É uma paz perene, é uma paz duradoura, é uma paz eterna, a qual foi nos concedida por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E os demais versículos nós temos aqui nessa cadeia daquilo que Cristo fez por nós, por meio do seu sangue derramado na cruz. Ele nos concedeu uma graça que a qual nós estamos firmes nela. É graça de Deus abundante que foi derramada nas nossas vidas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso à presença do nosso Deus. Só relembrando que o Antigo Testamento nos retrata, nos fala de que somente os sumos sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos e que poderia oferecer sacrifícios de ano em ano em favor da sua própria vida, da sua família e do povo de Deus. E eles assim adentravam ao Santo dos Santos. Mas isso que estava restringido apenas a eles,
foi nos concedido por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, aquele que rasgou o véu do templo de alto a baixo, por meio do seu corpo, por meio do seu sangue. Jesus Cristo abriu e deu acesso para que nós pudéssemos nos achegar à presença do nosso Deus. Então nós temos acesso, obtivemos não somente paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por meio do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma graça imerecida, um favor imerecido de Deus, uma graça abundante, superabundante, uma graça que veio se manifestar salvadoramente as nossas vidas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos exatamente por essa graça. Ela não vem de nós, é uma graça que nos é dada por Deus, é uma fé, por meio de uma fé a qual Deus Ele nos concede para que manifestemos a nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos acesso a essa graça por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos grandes benefícios os quais o Senhor Jesus Cristo também nos concede é exatamente este de permanecermos no estado de graça, que outrora nós vivíamos sobre a escravidão dos nossos pecados, éramos filhos da desobediência, vivíamos segundo o curso desse mundo, mas agora nós vivemos sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Nós somos dominados por Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos direcionados pelo Espírito de Deus, por meio da graça do nosso Deus, que se manifesta nas nossas vidas de maneira plena e de maneira abundante. Então hoje nós desfrutamos seguramente da graça de Deus e nós nos alegramos nesta graça a qual Deus Ele concedeu a nós mediante a fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, mas a palavra de Deus nos fala ainda da grandeza desses benefícios, os quais nós recebemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também regozijamos na esperança de participar da glória de Deus. É com profunda exultação, com profunda alegria que emana do nosso coração, uma alegria indizível, a qual nós manifestamos no nosso coração, de que um dia nós seremos participantes da glória do nosso Deus. Veja que Deus nos concedeu a graça de não somente nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de padecer. Deus nos fez participantes dos sofrimentos de Cristo. E veja que nós seremos participantes da glória de Deus de uma maneira tão profunda e tão intensa que não é de se comparar com os sofrimentos que nós enfrentamos no tempo presente. Nós haveremos de ser participantes da glória do nosso Deus. Veja que a palavra de Deus, ela nos fala claramente sobre isto, que haverá o dia o qual Jesus Cristo ele há de se manifestar a nós e veremos como ele é e seremos partícipes da sua glória. Isso é maravilhoso demais para nós sermos participantes da glória de Deus. Participamos hoje dos sofrimentos de Cristo, porque haveremos também de ser participantes da glória do nosso Deus. O apóstolo Pedro nos fala essas palavras lá em
Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, Pedro nos diz: olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranhe, porque isto é permissão de Deus, é destinado pelo nosso Deus. Ao invés de estranhar, alegrai-vos na medida em que vocês se tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, porque haverão de ser participantes de uma forma muito mais intensa e plena da glória do nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é de se comparar o peso de glória que há de se revelar nas nossas vidas em Cristo Jesus.